Então, galera, beleza? Vamos conversar um pouquinho mais hoje aqui sobre a organização do macrociclo, o que é de fundamental importância dentro do nosso programa de reabilitação, do programa de treinamento. Para conceituar, basicamente, o macrociclo nada mais é do que você pensar no que você vai fazer a longo prazo. Isso se encaixa muito perfeitamente aí no processo de reabilitação, porque se nós não tivermos bem claro o que a gente vai fazer durante todo esse processo, dificilmente a gente vai alcançar os resultados que nós queremos ou simplesmente nós vamos tentar uma sorte, beleza? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, você vai receber toda notificação, toda semana vai ter vídeo novo aqui e a gente vai compartilhar muito desse crescimento. Não esquece de curtir também, que isso faz com que a gente alcance mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer aqui para vocês onde foi que surgiu, né, essa ideia de periodizar, onde que começou todo esse processo e tal. O pai da periodização aqui é o Matviev, lá nos tempos de 1950, 60, onde começou a se trazer essa ideia. E aí Dantas também citou isso em 2003 no seu trabalho, tentando conceituar para tempos mais modernos, né? E disse que a periodização é esse planejamento geral, porém detalhado também, de acordo com o tempo que nós vamos ter disponível, com os objetivos que têm que ser totalmente definidos. No caso da reabilitação, por exemplo, seria a volta de todos os padrões para os níveis de baseline. Baseline é onde seu atleta vai receber, a gente tem os dados dele pré-lesão. Então, se eu estou no meu processo de reabilitar ele, eu preciso deixá-lo ao mínimo com o tempo lá que ele estava de pré-lesão na corrida, por exemplo, com as quilagens que ele levantava, se ele é um atleta de crossfit. Então, a ideia é essa, tá bom? Como eu falei também, isso já a ideia, né, de periodizar veio desde a Grécia e se modernizou com Mativier. Então a gente teve aí, proposto por ele, um modelo de subdivisão, que são basicamente alguns aqui que eu vou tratar com vocês, que primeiro é o plano de expectativa individualizado. O grande lance da periodização é você tratar isso de forma individual, né? Trazer toda a realidade do atleta, acompanhar ele, e no modelo de Matviev, ele traz essa ideia por toda uma vida. Então, desde a formação nas categorias de base, desde o pré da fundamentação dos gestos motores aí entre 3, 4, 5 anos até os 12. Então, a ideia de periodização de Matviev é de uma vida inteira. E depois, de um plano de expectativa desportivo, pensando aí nos objetivos que o esporte mesmo tem determinado, seja chegar numa Olimpíada, medalhar em uma Olimpíada, seja ganhar algum campeonato, trabalhar bem no alto rendimento para os atletas de futebol, enfim, você precisa ter um objetivo desportivo bem traçado. E aí existem dois tipos de macrociclo. O primeiro é o tradicional, que ele é utilizado nos anos de Olimpíada e em outras competições de grande importância, onde o foco dele é basicamente o grande campeonato. Né? Então, os atletas têm 4 anos lá de ciclo olímpico e eles vão funcionando durante esses 4 anos totalmente projetados para o ciclo. Né? É o principal objetivo deles. E aí, dentro de todo o conceito, de toda a preparação, se vai trazendo pequenas competições, até as competições que são regionais, a níveis nacionais, elas vão entrando como um período de preparação, né, para o grande objetivo que é esse. A gente tem apenas um grande, no caso a Olimpíada aí. E também, né, o outro tipo de macrociclo que foi proposto por Dantas, né, Stélio Dantas, um grande estudioso aqui brasileiro, que ele propôs um macrociclo de meeting, que ele proporciona a manutenção do nível de performance por um período maior de tempo. Ou seja, ele não tem apenas um pico grande. Então, esse modelo proposto ele acaba sendo mais aceito porque dentro do calendário esportivo, como a gente trabalha, como nós temos, é muito mais fácil. Na verdade, surge uma necessidade da gente abordar sempre esse período de competição, esse trabalho com o atleta com vários picos de performance e não apenas com um, né, no caso do macrociclo tradicional, porque a gente tem a necessidade de um calendário com várias competições e que o atleta precisa estar rendendo em todas as competições. Então, esse modelo de meeting proposto aí por Dantas, eles nos traz isso,
né, suprir essas necessidades de picos durante um longo de um período de 1, 2 anos, mas sempre fazendo aí esse processo para que o atleta esteja mantendo o seu rendimento por mais tempo. E aí existem alguns períodos que nós vamos precisar respeitar e trazer, seja na reabilitação, seja no processo de treinamento, que o primeiro é o período de preparação. Alguns chamam isso também de período de base, que é o que levará o atleta a um nível competitivo já pré-estabelecido e que envolve basicamente aí 2 etapas, né? Que é uma fase geral do treinamento. Então, há uma predominância aí de volume muito grande sobre intensidade e onde eu trabalho muita força fora de contexto para organizar e preparar esse atleta para depois a segunda etapa da preparação, que é a etapa específica, que aí se caracteriza muito mais no treinamento técnico, tático, é onde o atleta já tem uma base forte muscular para poder conseguir evoluir pouco a pouco aí a níveis técnicos. Então, por exemplo, se a gente tem uma relação entre CrossFit, por exemplo, né? Então, o CrossFit vai precisar ter uma base de força e aí depois esse atleta lá vai conseguir fazer técnicas mais apuradas de snatch, de clean, de ginástica, e é basicamente isso. E isso também se encaixa no futebol, apesar de no nosso calendário ser mais apertado, mas existe essa base de preparação e depois se entra mais no conceito técnico-tático, que aí se aplica muito mais aos esportes coletivos. E aí depois nós temos o período de competição, né? Que é onde o atleta já atingiu seus níveis máximos de performance, é onde esses picos que eu falei lá no começo começam a aparecer, estão programados para aparecer, e aí a formação específica tem uma presença quase que absoluta no treinamento. A gente não vai ter mais, por exemplo, uma força fora de contexto, né? Então não faz sentido fazer um agacho para um jogador de futebol quando ele se está nesse período aqui, porque ele está incompetido, que ele precisa de sprints rápidos, de recuperação, de saltos para cabeceio, é isso que ele precisa. Então a fase de competição ela se baseia nos demandas específicas de cada esporte. E aí depois, para finalizar o ciclo, a gente tem um período de transição, que é onde proporciona ao atleta uma recuperação física e também psicológica. É muito fácil assim o atleta se desgastar durante um período de competição, ainda mais no ano inteiro, né, muitas vezes. Então ele precisa esse período é o que a gente chama das férias mesmo. Então ele vai recuperar fisicamente, psicologicamente. Dentro de um macrociclo anual, esse período de transição tem uma duração em torno de 1 mês, que aí ele não vai ficar parado completamente, mas ele vai fazer atividades recreacionais. Se é um atleta de futebol, ele vai jogar um pouco de vôlei, de tênis, enfim. Vai brincar nesse período de férias dele. Certo? E aí a gente organiza basicamente pelas curvas de intensidade e performance. E elas são calculadas com algumas equações disponíveis na literatura aí que a gente usa um cálculo de baseline, né, obtidos pré-preparação para que se eu tenho alguns parâmetros, ele corria no sprint a 20 centímetros ou 20 segundos em 30 metros, então a gente vai precisar baixar esse nível, mas dentro de um contexto, né? Não adianta ele aumentar o sprint sem nenhuma oposição, sem condução de bola, se no jogo ele vai precisar estar conduzindo bola, se ele vai estar conduzindo uma marcação mais forte. Então, eu preciso achar alguns parâmetros que eu consiga replicar dentro da atividade do gesto esportivo. E aí também nós temos uma maneira de subdividir, né, o macrociclo. A gente não vai pensar nele há 12 meses, porque é um tempo muito grande, né? Então a gente trabalha com a criação de mesociclos e microciclos. O que são isso? O mesociclo é um elemento estrutural da periodização, e aí ele tem uma duração em torno de 21 a 35 dias, que é um tempo mínimo para você pensar em um mesociclo. Porque nesse tempo a gente vai ter um mínimo de adaptação às qualidades físicas. É impossível que você, fisiologicamente, o que esses estudos trazem para a gente, que haja uma evolução significativa, menos do que 21 a 35 dias. Por isso que o mesociclo é o mínimo para a gente ter uma adaptação que leve a seja uma melhora no condicionamento lá de performance, seja uma melhora na reabilitação, quando se fala de força e adaptações neuromusculares, beleza? E o microciclo é a menor fração.
E aí o grande erro é que geralmente você está focado no microciclo, né? Naquela semana de treinamento, o que é que eu vou fazer essa semana? Mas a semana só vai fazer sentido se você fizer todo esse caminho que a gente conversou até agora. Porque ela é a menor porção do treinamento, ela é combinado fases de estímulo e recuperação, e a gente não depende da sorte, né? A gente precisa condicionar, preparar esse atleta com estratégias que nós sabemos lidar com elas, né? Então, eu sei que eu vou dar um estímulo aeróbico, depois um estímulo numa via metabólica anaeróbica. Então, dentro dos espaços de estímulo e recuperação, onde a gente organiza esse microciclo e tenham respostas adaptativas significantes para os meus resultados lá dentro da reabilitação e dentro do treinamento. Então, o que é que a gente pode resumir disso? A individualidade das cargas de treinamento é o que justifica a nossa periodização. Não posso periodizar para um grande número de pessoas, sendo que todos os indivíduos, né, como a própria palavra diz, são individuais. Então, não existe uma periodização perfeita se ela não tiver como base o organismo do indivíduo. E a concentração das cargas de treinamento, da mesma orientação, em períodos curtos de duração. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de conhecer o efeito que cada carga que eu vou impor ao meu atleta, ele tenha causado lá no seu organismo, seja mecanicamente, seja metabolicamente. Eu preciso saber o que é que eu pretendo com o estímulo que eu estou dando, beleza? Os outros dois pontos aqui, o desenvolvimento dessas capacidades são obtidos com o tempo, né? O efeito residual que vai passando, então isso entra muito no princípio da adaptação, né? Porque eu vou adaptando e aí esse nível vai conseguindo ser evoluído. O que eu comecei lá já não é mais um estímulo tão grande porque o meu corpo conseguiu adaptar, né? E o ponto crucial de todo o projeto aqui, a ênfase no trabalho específico. As adaptações são necessárias não para que um atleta de futebol levante mais peso no agachamento e por isso está bom. Ele precisa render no esporte. Então, é o tratamento específico para isso. Certo? Para a gente concluir, o treinamento deve levar em consideração essa eficiência gestual, né? Trazer mais significância para isso. Então, o nosso foco de tratamento, de treinamento, deve ser isso: gerar uma especificidade alta e, além disso, né, claro, adaptações fisiológicas em respostas a esse treinamento de uma natureza específica do treino, vai adaptar muito bem, tá certo? Gente, o que eu quero muito que vocês saibam é isso, que o treinador, o fisioterapeuta deve sempre respeitar esses princípios, né? E além disso, ele precisa conhecer muito o sistema energético, aprofundar nesses conhecimentos muito firmemente, trazer isso de uma forma que ele consiga abordar e otimizar a recuperação. A gente precisa trabalhar com resultados, beleza? Vem comigo aí trazer esses pontos. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, Felipe Lira Físio. E a gente quer fazer isso. Não quer imaginar um processo de reabilitação sem considerar esses pontos, porque a gente vai negligenciar e vai deixar de ganhar resultados excelentes. Então, precisamos trabalhar com essa base. O foco na recuperação sempre vai ser mais rápida possível. Beleza, gente? Grande abraço. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, comenta, compartilha com alguém. Se você quiser dar uma procurada, tá aí as referências. Dá um printzinho aí que você vai conseguir achar. Beleza, gente? Grande abraço. Até a próxima. Fui.